Aqui estamos então, de volta, já na nossa segunda meia hora, continuando a falar da visão das igrejas e os desafios atuais, fruto deste retorno e fruto da busca da fé, sabendo que no continente africano, desde os primórdios, mesmo na altura das pessoas animistas, sempre acreditaram num ser. E é aí onde nós vamos à busca e estamos a ir buscar um pouco portanto, desse debate para encontrarmos, portanto, como encarar essa verdade dos desafios atuais. E aqui, Pastor Ricardo, portanto, nós podemos olhar um pouco para aquilo que foram, o que é o impacto da própria Covid nos crentes, não é? Portanto, já falamos um pouco da instituição como tal, a recepção, mas agora o homem, a pessoa, o impacto que isso tem. E o reverendo falou agora que os idosos e as crianças, nesta primeira fase, há algumas restrições. Acho que aí perde-se uma grande oportunidade de se ensinar também na escola bíblica, não é? Como o comportamento. Né? Sim. Portanto, é o impacto que essa Covid tem. É a questão que fica colocada para... Ok. Acho que a Covid teve impacto, ou tem impacto negativo, ou uma parte negativa, mas teve também impacto do lado positivo. O que eu posso dizer, no lado negativo, enquanto que os fiéis fazem parte também da sociedade, quer dizer, tudo que atingiu a sociedade, os fiéis também sofrem. E sabemos muito bem, a Covid teve consequências como o desemprego, a subida dos produtos da cesta básica, a subida dos preços, e isso diminuiu o poder de compra da população. E a própria população, quer dizer, os fiéis, os crentes, que fazem também parte da sociedade, então sofreu. É neste sentido que realmente os nossos crentes, em geral, teve essas consequências, sofreram essas consequências. Mas quero focar na parte espiritual, como já o reverendo já focou, também aqui o meu colega, o Mamayengue, já falou. Na parte espiritual, isso para nós foi uma experiência, uma grande experiência mesmo, porque nos ajudou, nós os crentes, de nos aproximar mais uma vez, nos aproximar de Deus. Nunca houve para mim essa experiência. É neste momento realmente que, como eu já disse, o homem interior foi bem alimentado em relação ao homem carnal. Porque, em geral, o homem se preocupa alimentar do homem carnal. Mas todo esse período de confinamento, cada igreja se preparou, organizou-se da sua maneira, tivemos pregações, reuniões de oração, orientadas através das plataformas digitais. Isso foi realmente muito bom. E eu, por exemplo, o tempo que eu fiquei esse tempo de confinamento, fiquei 4 meses no Brasil. Mas tive sempre aquele empenho de enviar alguma coisa para a minha paróquia, porque apesar que sou o representante da província de Luanda, da Imute, mas sou também pastor da igreja, de uma congregação. Então, todo esse tempo, fizemos tudo realmente alimentar Enviava os seus sermões. Ok. Então, e quando se fala nisso do homem carnal e o homem espiritual, surgiu muito aquela ideia. Para que ter um carro bonito se não tem onde exibir? Para que comprar uma roupa se não tem onde ir? Não é? Porque depois as pessoas começaram a olhar para si mesmas e preservar a vida, não só pessoal, mas das famílias em concreto. Isso, portanto, este impacto, não é? Continua ainda a mesma questão. Isto
vai transformar o impacto para o futuro, há de transformar o homem mais solidário, mais, portanto, uma pessoa que vai dar-se mais, ajudar mais as pessoas, ou depois vai voltar tudo a como era antes? Eu acho que isso muda completamente, isso muda completamente a maneira de ver as coisas, porque com esta pandemia as pessoas começaram a ver que, na verdade, a vida digamos, por um simples vírus, ok? Aquilo muda o momento todo. E então as pessoas começam agora a refletir o quanto é fácil, digamos, perdermos tudo aquilo que muitas das vezes a gente constrói com muito suor, mas às vezes não vemos o futuro, ou seja, a dimensão divina das coisas. E então é certo que as pessoas tiveram, principalmente os crentes, como fazem parte da sociedade, tal como já disse aqui o pastor Ricardo, não é? Tiveram um impacto negativo, principalmente pela a restrição que houve ou que há até agora da cidade de Luanda, que é, digamos, em termos econômicos, digamos, a maior praça econômica, é a capital. E então muitos dos crentes que faziam negócios nas províncias deixaram de fazer. Aqueles que tinham os pequenos negócios, os negócios acabaram indo abaixo. Mas, de qualquer das formas, as pessoas começaram a buscar mais a Deus, não simplesmente pelo facto de ter esses determinados problemas, mas porque também houve um momento de reflexão, não é, de quanto realmente a vida pode, em poucos momentos, se ir. E então era o momento das pessoas realmente pensarem muito mais ainda no Criador, pensar na palavra de Deus, pensar naquilo que efetivamente, porque o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Uhum. E então as pessoas procuraram realmente alimentar mais o homem espiritual e não simplesmente continuar a se preocupar com o carnal. Sim, então isso João Pinto, eu acredito que esse período foi um período de autoanálise e as pessoas hoje acreditamos que devemos valorizar mais a vida, devemos valorizar o perdão e, parecendo que não, os momentos entre a família. Foi uma das grandes lições que podemos tirar desse momento. As pessoas, nós trabalhamos tanto e gastamos aquilo que nós trabalhamos, não em nós, nem nas nossas famílias. E muitas das vezes até gastamos em coisas que não têm grandes valores. É importante, e uma das coisas que, como pastor, nós temos estado a conversar com as pessoas que recuperaram desta pandemia, eu deveria passar mais tempo com a minha família. Eu deveria amar mais as pessoas que me são próximas. Eu deveria perdoar mais. E eu tenho dito às pessoas, Deus deu-te essa oportunidade. Não fica pelo deverias. Agora cumpra. Ame mais. Então é importante que essa mensagem saia, não é? Que nós precisamos... Porque hoje, olha para o nosso país hoje, quando descobrimos que há pessoas que têm muito e outros que não têm, nem têm o pouco que deviam ter. E quando olhamos, não vemos ninguém a ser enterrado com esses valores. E as pessoas acabam sendo passando por essa experiência. E o Covid veio nos mostrar isso, que não tem ricos, não tem pobres, não tem países grandes ou países pequenos. Todos nós somos vítimas. Então precisamos anunciar mais o amor, o perdão, viver mais aqueles momentos íntimos que nós às vezes desvalorizamos. Saímos de casa com muita agenda, mas precisamos estar lá, a olhar nas coisas que são mais valiosas, e uma delas é o amor, uma delas é a entrega, é o momento de partilharmos juntos. E esse momento de confinamento veio nos mostrar quão valioso são esses momentos. E às vezes, nas conversas, e um dos outros desafios que nós vamos ter também, quer pastores, psicólogos e outros terapeutas, é do pós-Covid. As pessoas que passaram por essas situações. Muitas delas hoje estão recuperadas, mas ainda precisam de um tratamento melhor. E outra questão ainda é a forma com que nós, os africanos, enterramos nossos mortos.
você que não assistiu o funeral do teu pai, como é que essa pessoa fica? Para nós isso marca-nos. E muitas pessoas não tiveram a oportunidade de assistir o funeral dos seus entes queridos, porque apenas 3 pessoas tiveram que assistir. Então, é um trabalho que nós precisamos fazer, e a igreja vem neste momento, e esses dias a mensagem tem que ser essa mensagem de esperança, Pois. essa mensagem de fortificar, que Jesus Cristo veio para dar uma nova esperança, um olhar diferente. Porque essa parte da dor de não ver o seu ente querido fica para sempre, psicologicamente. Psicologicamente. A pessoa Sim, fica com saudade eterna. sim, de facto. Mas há aqui um pormenor também bastante interessante. Porque amamos o Estado, temos que ter a coragem de falar com verdade, com lisura, com equidistância e imparcialidade quanto à exposição das nossas posições. Quando o pastor diz que, em função da Covid-19, teve que fazer recurso às plataformas digitais para pregoar o Evangelho, eu pergunto, quantos crentes de base tiveram acesso a essas pregações? Depois, é preciso saber que, noutrora, num passado recente, porque a história não se apaga, era pregoado dentro das nossas congregações de que quem faz o uso da rede social é filho do diabo, porque é coisa do diabo. E hoje nos recorremos ao diabo para pregoar na casa do diabo a palavra do Criador. Bem, é daqui que eu também fico um tanto quanto perplexo. Por isso é que, às vezes, nós queremos não dizer a verdade com receio de ferir sensibilidades, mas aqui o objetivo não é machucar, não é vexaminar o bom nome de ninguém. É somente falar a verdade. Ilustre João Pinto, nós temos um problema grave de crise religiosa em Angola. Grave, e isso a mim repugna bastante. Não vamos generalizar, mas é verdade que os poucos, muitos que assim se destacam, deixam muito a desejar e maculam o bom nome da elite das pessoas de bem. Não vamos aqui ir muito longe. Eu, quando disse que o Estado agiu com excesso de zelo, o Estado não, o decreto presidencial, porque dava preferência a uns e a outros não, nós vimos. A Igreja Católica, a quem rendo a minha reverência, teve acesso a exercício de atividade religiosa com mais de 3, 4, 5, 6 pessoas. A Igreja Metodista ia aos domingos. Isso passava na televisão pública de Angola. A Igreja de Simão Tóquio, ide. Por que as outras, em igualdade de direito, não tiveram também? Que estão legitimadas, estão legalizadas. Essa é uma questão. Mas isso não é isso. De fundo. Isso não é por causa de terem Espaço televisivo. Não, estava suspenso. O exercício da atividade religiosa estava suspensa. Não, doutor Helder, não. Estava suspensa. Doutor Helder. O ilustre pastor exercia atividade com mais de 5 pessoas? Escuta, doutor, eu gosto muito do doutor Helder, mas às vezes o doutor vai muito no extremo. Vamos ser um pouco mais equilibrados. Vamos ser um pouco mais equilibrados. Um culto televisivo, por exemplo, o culto que a Igreja Metodista tem, o decreto por si só, preste bem atenção no decreto, estava falando da forma com que as pessoas deveriam se reunir. Não praticamente inibir a exibição de um culto televisivo. As igrejas que não têm espaço televisivo usaram as plataformas, a internet. Sim, sim. O culto era permitido na forma individual e nunca na estação coletiva. Não. É o que o decreto dizia. Vê bem o decreto. O decreto vê não bem a permitia realidade, que houvesse. Vê bem a realidade. O decreto quem nunca permitiu. acompanha, não se proibiu. Não se permitiu. Houve suspensão do exercício de atividade religiosa no âmbito da estação coletiva. Se fosse somente o pastor, sozinho, dentro da congregação, ali o decreto não estaria a se imergir-se para poder delimitar o exercício da atividade religiosa. Os cultos online. Eu acompanhei os cultos da Igreja Metodista, sei que o pastor é da Metodista, não estou a meter em xeque o bom nome da Metodista ou qualquer outra congregação. Mesmo os cultos online, tem que ter o cameraman, tem que ter o assistente, tem que ter o liturgista, tem que ter o decreto não falava em proibição de cultos. O decreto foi taxativo. Não falava em proibição de cultos. Não falava uma coisa está suspensa, atividade temporariamente, atividade até de uma que volte. Sim, na estação coletiva. De uma forma mais coletiva. De 2 pessoas é coletiva. Não, escuta, doutor Helder, escuta só. Nós estamos a falar. Nós não, e o doutor Helder falou aqui que a liberdade religiosa
está estatuída como um dos valores básicos da Constituição. As pessoas tinham que se reunir. Infelizmente, não podiam reunir no formato que nós usávamos, mas através de um grupo restrito, e vou lhe dizer que mesmo as instituições, as igrejas que fizeram isso, tiveram autorização para fazer aquilo. E qualquer igreja podia ter aquela autorização. Quantos pastores foram julgados sumariamente porque foram apanhados com mais de 2 pessoas não é mais de a duas, exercer não é mais atividade de 2 religiosa? pessoas, doutor. Não, os casos Isso de Benguela passou. foi... Não, os casos de Benguela foi porque tinham a Assembleia cheia. A Assembleia cheia. Havia mais de 50 mesmo pessoas. A igreja metodista, estou a falar Mesmo aqui, em casa estavam conhecimento. cheios. Eu preguei nesses cultos. Não havia gente considerada. Escreveu-se à comissão e pediu-se essa autorização. Eu acompanhei vários cultos online de várias, não é igreja católica, não é metodista, não é toquista, várias igrejas. Quem acompanhou e quem tenta... Pastor, os cultos estavam ou não suspensos? A forma habitual dos cultos estavam suspensos. Na dimensão coletiva. Não é estava dimensão suspenso. coletiva, é a dimensão Na dimensão individual Mas podiam havia- exercer. Se você tem um casamento com 25 pessoas, com 15 pessoas... Havia limitação. Sim, Não, desculpa. Helder não vai por aí. Havia certamente uma limitação em termos de número, ok? Mas a atividade como exemplo, cinco nós pessoas. ao Alargamento. longo do tempo- O alargamento pessoas. ocorreu agora. com esta Não. E aí Mesmo antes, não era para nós celebramos Cultos casamentos. online, então, Casamentos, não, os casamentos. Não é casamentos foram clandestinamente. realizados. Se fosse Não é- apanhado, Os casamentos, iriam não, para não, não, cadeia, não, iriam não, para não. cadeia, Os casamentos eram Iriam para autorizados. cadeia. Não, Estavam não. a infracionar o Não, decreto. não. Não vai Estavam ao a agir em pé da letra. Inclusive, havia a prerrogativa de nós podermos escrever, quando tivéssemos uma reunião, com a limitação de 15. Desejada, sim, isso aqui não vai para Não houve- Agora, não houve o doutor coisa. fala, por exemplo, Não a pode se igreja levar nesses apregoou termos. que a internet é do diabo. Meu irmão, quem Não, criou as isso- coisas é Deus. O diabo não cria Mas nada. essa era a mensagem que passavam para as igrejas. O problema Não usa redes sociais porque é do diabo. Desculpa, o doutor problema Helder do não doutor- pode generalizar. Quando Não, diz as igrejas, eu está a digo- eu digo generalizar. aqui, eu Não, digo aqui. diga Eu digo- De forma algumas. excepcional. Não, mas está a dizer as igrejas. Não Doutor, é certo levar nesses termos a dizer as igrejas. há uns anos não é atrás, certo. eu falei no uso das novas tecnologias na propagação do Evangelho. Quando o jovem me pergunta, pastor, eu disse, apóstolo Paulo foi a primeira pessoa que começou a escrever o Novo Testamento porque ele conhecia o contexto. Se Paulo tivesse aqui, teria Facebook. Teria Facebook, Não, sim. mas e qual é o problema de ter Facebook? Então, não é problema. Então, isso, Mas- para nós como reverendo. igreja, uma igreja visionária, uma igreja que está Agora, o problema está na Reverendo. forma de como vai fazer o uso Doutor Chito, dessa rede social. Reverendo, É doutor Chito, isso. Só É um isso. minuto. Essa história das novas tecnologias é só uma emanação daquilo que a igreja sempre fez. Utilizando a rádio, utilizando da a televisão, televisão e só que outros são meios. outros meios, porque Não, sempre utilizou os sempre meios utilizamos. para atingir, mas... A questão no o meio, imperativo como o aqui meio é utilizado. se Como o meio é utilizado, aí está. Aqui a grande questão é cumprir o imperativo idem. E todos os meios que tiver a nosso alcance para cumprir o idem, nós vamos usar. O diabo não criou nada, quem criou é Deus. E nós temos que usar todos os instrumentos possíveis que estão lá. Enquanto... não foi só as redes sociais que nós usamos. Eu, na minha igreja, eu escrevi carta para os membros que não têm acesso às redes sociais. Nós começamos pelo Zoom, fomos pelo WhatsApp, usei até Facebook, mensagens escritas para as pessoas. Quem não teve acesso, eu criei, para o doutor ter uma ideia, gravamos pregações, colocamos em pendrives e distribuímos aos membros e não só. Para que a mensagem pudesse chegar naqueles momentos difíceis. Foram vários métodos, e conheço pessoas que foram usando vários e vários métodos. Então, nós temos que nos adaptar à nova realidade. E o Covid veio nos adaptar, veio nos mostrar isso. E uma das coisas, das lições primordiais que eu tirei do Covid, é algumas coisas nós estávamos um pouco lentos em fazer, a cumprir a coisa. Mas o Covid veio acelerar. Há igrejas que para ter 2, 3 cultos era um problema. Não, agora é must que tem que acontecer 3 cultos, 2 cultos. Mas essa é a visão do pastor. Mas tem... Desculpa, com todo o respeito. Você olha o pastor, olha aqui o bom pastor. Olha, Quantos pastores ficaram desempregados, viraram quimbandeiros até gospel,
Porque não tinham acesso às igrejas congregacionais, do ponto de vista institucional. Os dízimos não estavam a entrar, a oferta não estava a entrar, os propósitos não estavam a entrar. O pastor, como é uma pessoa, digamos, com uma mente muito mais inovadora, modernizada, entendeu fazer recurso a outros meios que estavam à sua disposição para disseminar o Evangelho, cumprindo o mandato da fé pelo líder a todo mundo e pregar o Evangelho. E aqueles que só esperam lá, que acham que só ali dentro da congregação é que se deve apregoar Jesus. Epa, esse é o grande problema que nós temos a nível. Essa é uma regulação que tem que ser feita, aliás, né? Embora o Estado seja laico, mas deveria haver, se calhar, um pouco mais de... João Pedro, eu acho que mesmo esse período de Covid veio também separar o trigo do joio. Há igrejas que alugavam espaços, tiveram que fechar. Não tem como. Tiveram que fechar. 6 meses vai pagar como? Vai pagar como? Não tem oferta. Tem que fechar. E aí está a responsabilidade. Aí é que está o tal impacto, né? É a consolidação. Consolidação. Jesus é tão... Eu amo tanto Jesus, aleluia. Ele diz, deixa o trigo e o joio crescer no momento... Aqui veio mesmo já uma limpeza. Os falsos ficaram mesmo... Alguns já ficaram. Estão a tentar se reorganizar agora para chegar lá, mas vão chegar com muitas dificuldades. Isso é o que nós precisamos Ainda nessa questão do impacto, eu só queria saber, né, pastores, que é a questão da cura divina. Né? Muitas vezes, portanto, as pessoas olhavam para a igreja, não, isso vai curar, etc, etc. Mas depois, o impacto que se teve foi... Mas agora que tem essa Covid, por que não há... Portanto, os ateus e os ímpios começaram a crucificar as igrejas, dizendo que, afinal de contas, não há poder nenhum para a cura. Não, mas acho que... A incompreensão do mundo, como é que vê essas manifestações? Eu penso que é a incompreensão do mundo. Primeiro, não tivemos acesso a esses doentes por causa dessas restrições que o próprio Ministério da Saúde impõe a cada um este fenômeno. Mas isso não impede o poder de Deus. Porque Marcos 16 é verdade. Desde que Deus pronunciou esta palavra, ainda é válida. Se realmente um servo de Deus fiel orar para um doente da Covid-19, o problema não é do servo de Deus, mas o problema é do Criador, o que deu a promessa. Porque nós só cumprimos. Ninguém pode dizer que tem poder para curar. Não existe. É Deus que tem poder de cura. É assim que o próprio homem tem que ter a fé, junto com o servo que está a orar. É o Deus que é o dono da palavra, que cumpre esta palavra. Mas, portanto, o que se dizia então era uma questão de quê? Nós vemos e ouvimos apregoar-se que bastava entrar, já encontraria cura, encontraria prosperidade. Uns utilizaram inclusive água, dizer que era água milagrosa, que curava tudo. Bem, eu acho que nós devemos ver primeiro o que a Bíblia Por isso é que o Dr. Chiu está a dizer que muitos... não é? Sim, mas é uma coisa, é para dizer que só existe um dólar falso porque existe um verdadeiro, ok? Nunca existiria um dólar falso se não houvesse primeiramente um verdadeiro. Isso para dizer que existe efetivamente servos de Deus, que Deus dá realmente este dom para poderem então orar para os enfermos. E isso é bíblico. E não é, digamos, e existem vários testemunhos e até mesmo a ciência confirmando da própria cura divina nas pessoas. Então é uma realidade. Agora,
também não podemos descurar esta possibilidade que vezes há em que as pessoas olham, digamos, para a cura divina e questionam. Mas tem que ser na essência bíblica daquilo que Jesus Cristo ensinou. Se virmos bem, sempre que Jesus Cristo curou, ele não disse que eu te curei. Ele disse a tua fé. A tua fé te salvou. A tua fé. Então é preciso sabermos que Deus não opera no incrédulo. Deus opera no crente. O crente, aquele que crê em Deus, recebe aquilo que Deus prometeu. Deus não está, digamos, limitado no seu poder. Ele tem todo o poder para curar, tem todo o poder para salvar, mas depende de ti. Tu é que deves aceitar, receber isso e Deus operará em ti. Então não podes ir com incredulidade para testar ou dizer, será eu vou lá para ver se vai funcionar ou não vai funcionar. Isto é dúvida. Isto não é fé. Vamos já regressar então, vamos no instante ao nosso intervalo. É o segundo, daqui a pouco vamos regressar. Hoje estamos aqui, portanto, com um tema que normalmente suscita este tipo de diálogo e é importante que se debata, porque debater religião é daquelas coisas que apaixona e prende muita gente para poder ouvir as opiniões aqui dos nossos convidados. Até já.